fazer sempre o que Jesus disser, no Evangelho ensinais pela fé. Maria Lúcia, para você, qual seria o papel da vida religiosa nesse processo de esclarecer a população sobre os reais motivos dessa reforma da Previdência? Olha, o papel da coletividade religiosa do Brasil é importantíssimo, porque a gente está vendo a juventude muito sem esperança, sem oportunidades de emprego, pais de família desesperados em situação de desemprego, o governo avançando na retirada de direitos, principalmente com essa absurda proposta chamada de reforma da Previdência, que na verdade destrói a Seguridade Social no Brasil, afeta principalmente os mais pobres. Então há muita desesperança e as pessoas ficam achando que não tem saída, que não tem jeito. Então é importante ter acesso às informações, porque o Brasil é riquíssimo. O Brasil é rico em todos os aspectos. Nós temos não só as riquezas minerais, petróleo, nióbio, mais de 55 minerais. Temos água potável, a maior reserva do mundo, temos terra agricultável, temos clima favorável, temos todas as matrizes energéticas, temos mais de 4 trilhões em caixa, aqui em reservas internacionais, mas esse dinheiro é como se não pudéssemos gastar. Por quê? É só para destinar ao mercado financeiro. Então as pessoas precisam conhecer isso. Porque quando elas souberem de todo o potencial do Brasil, nona maior economia do planeta, e ainda poderíamos estar muito melhores, porque temos aí um potencial de arrecadação tributária, porque os ricos mesmo não pagam impostos, na distribuição de lucros é isenta, remessa de lucro para o exterior é isenta, não se cobra imposto sobre grandes fortunas no Brasil. Então, dívida ecológica por cobrar, o Papa Francisco falou na dívida ecológica, na Laudato Si, relacionando com a dívida financeira. Então, é preciso que a comunidade religiosa, em rodas de conversa, de forma bem próxima da população, leve essas informações para as pessoas, para que as pessoas vejam que se elas participarem mais, se a gente aumentar a participação cidadã no Brasil, nós vamos fazer uma mudança de baixo para cima. Nós vamos criar uma força que vai modificar, porque nós temos tudo. A nossa realidade é de abundância. Nós não podemos continuar submetidos a esse cenário de escassez que não tem nada a ver com o Brasil. Na sua palestra, você enfatizou que a crise foi criada, foi fabricada, e que é importante que tenhamos conhecimento para ajudar a população brasileira a realmente se esclarecer sobre os reais motivos. E uma das questões que você levantou seria uma auditoria da dívida pública. Você acha que a vida religiosa deveria apoiar mais enfaticamente essa auditoria? Sim, porque nesse momento de crise financeira, por exemplo, quando eu expliquei na palestra a fabricação da crise financeira com o aumento absurdo das taxas de juros, junto com aquela escassez de moeda gerada por aquela operação que o Banco Central faz, para resolver a crise, basta o Banco Central devolver o trilhão. Hoje em dia já está em 1.324 bilhões de moeda que sobra no caixa dos bancos e que o Banco Central aceita esse depósito voluntário e remunera diariamente aos bancos. Para resolver isso, imaginem, se o Banco Central devolve para os bancos essa montanha de dinheiro, os bancos iam querer ficar com esse dinheiro guardado na gaveta? Claro que não. Os bancos iam se esforçar para emprestar para as empresas de todos os ramos, para emprestar para as pessoas. E aí? A economia voltaria a crescer. Porque o que está impedindo a economia brasileira de crescer
é a falta de crédito, é a escassez de moeda girando na economia. Se o Banco Central parar, só uma operação, hein, minha gente? Se o Banco Central parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, acaba a crise. Então, essa informação tem que chegar na população. A população tem que saber disso, exigir essa mudança, porque o grande capital está tratando de colocar essa operação ilegítima na legislação, na Constituição, no projeto de independência do Banco Central, para ele ficar livre para continuar com esse tipo de operação. Nós temos que lutar por um Banco Central que atenda aos interesses das finanças do Brasil e não fazendo esses mecanismos que criam crise e que transferem recursos para os bancos, afetando o funcionamento da indústria, do comércio, quebrando as empresas e aí gerando desemprego e essa desorganização toda. Então, a sociedade tem que se empoderar dessa informação e lutar para que isso se modifique. E não é difícil. Garanto a vocês que não é difícil. Nós agradecemos por você ter nos esclarecido, falar de um assunto complexo de maneira tão fácil e que nos deu muitos subsídios para a gente continuar nosso processo nessa caminhada. Que bom. E vocês continuem acompanhando a 25ª Assembleia Geral Eletiva pelas nossas redes sociais da CRB Nacional.